Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você nesta manhã. 2 Reis, capítulo 6, do 1 até o 7. Alguém quer uma Bíblia? Quem quer uma Bíblia, levanta a mão bem alto. E eu até motivo você a querer uma Bíblia. Para você poder dar. Se você tem uma na sua casa, leva esta e presenteia alguém, entrega para alguém. Aqui, mais alguém aí? Essa Bíblia não é para você, de repente, até ficar... Claro, se você não tiver, fique com ela. Mas a motivação maior é você passar para frente do ar essa Bíblia. Amém? Vocês encontraram 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Quem encontrou, diga eu encontrei. Quem está pronto para ouvir Deus através da sua palavra, diga eu estou pronto. Diz assim a palavra do Senhor Deus, e eu faço a leitura em nome do Senhor Jesus. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu. Quem que falou com Eliseu? Diga os discípulos, diga os discípulos. Eles disseram o seguinte: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Construir o que, irmãos? Eliseu disse, podem ir. O que Eliseu disse? Podem ir. Então um deles perguntou, não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou. O que ele gritou, irmão? Ai, meu Senhor, é emprestado. Você acha que ele gritou igual a você? Você já perdeu alguma coisa de alguém? Quem já perdeu? Não perdeu, né? Você não perdeu, porque senão você não tinha dado esse gritinho. Ah, meu Senhor. O que ele gritou, irmão? De novo, o que ele gritou? Ah, meu Senhor, é emprestado. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse, pegue-o. O homem fez o quê? O homem fez o quê? Amém. Fecha sua Bíblia. Me dê aí algum tempo, pouco tempo, da sua preciosa atenção. A promessa é ser bem objetivo, conforme nós temos sido aqui, conforme você já sabe. Estamos aí diante de uma experiência vivida pelo profeta Eliseu e seus discípulos. O pano de fundo era o seguinte, o que estava acontecendo aqui era o seguinte, havia uma escola de profetas liderada por este grande homem de Deus. Acho que quando nós pensamos na escola do profeta Eliseu, nós podemos chamar de um regime de internato, né? Quem já viu essa expressão, regime de internato? Muitos de vocês talvez até estudaram, né? Desse regime onde você vai para a escola e fica lá, né? Aqui é muito comum isso nas universidades, né? Os meninos vão para lá e já ficam lá por lá mesmo até se formarem. Eu acho que essa escola era esse tipo, estilo de escola de internato. Estamos falando aí de um treinamento, estamos falando de um discipulado. Então o Eliseu pegava alguns homens, alguns rapazes para exatamente discipulá-los e ensinar. A ideia era que o ofício do profeta pudesse ter seguimento. Então a ideia de Eliseu era exatamente dar seguimento. Ele era um profeta e ele queria que o ministério de profeta tivesse continuidade. Tudo indica que o número de alunos cresceu. E o espaço se tornou pequeno. Foi quando nasce aí o projeto da construção. A ideia era expandir.
era aumentar o espaço. Isso era a ideia daquele momento. Uma vez o projeto em andamento, acontece aí um incidente, conforme você viu. Para o desespero de um dos discípulos, o machado que era emprestado caiu na água. E neste momento o profeta é acionado. Ele pergunta o lugar onde a ferramenta tinha afundado. Ele joga um galho de árvore, que ao meu entender funcionou como um ímã. E aquele galho da árvore traz à tona o machado, para que então ele fosse recuperado. Estamos falando de um acontecimento sobrenatural. Você concorda comigo? Se você não concordar comigo, eu vou jogar um ferro embaixo da água e vou mandar você pegar ele com um galho de água para fazer ele flutuar com o galho de água. Estamos falando, agora você vai concordar. Estamos falando de algo sobrenatural. Amém. Claro que é. Estamos falando de um milagre, algo que aos olhos humanos, não pode, você não pode entender isso usando a tua razão. Foi um milagre. Agora, este milagre, preste atenção, ele envolveu uma escola onde os participantes eram pessoas que estavam interessados em ser parte da obra de Deus. Aqueles homens não deixaram os seus afazeres, sua família, somente para ter um momento social, para se divertir, não. A ideia aqui era gente interessada em ser parte da obra de Deus. A ideia daqueles homens que abandonaram sua casa, sua família, deixaram seus afazeres, era estar envolvido, era gente interessada em ser usado por Deus. Esses homens que estavam ali nessa escola eram pessoas que estavam interessadas nas questões do reino de Deus. Quem entendeu, levanta a mão direita para provar que você está acordado e diga: eu entendi. Eu creio que essa escola que existiu há milhares de anos atrás, de pessoas interessadas por Deus e o seu reino, ela deixa ensinamentos importantes para os interessados por Deus e seu reino em nossos dias. Será que tem gente aqui interessada por Deus e as questões do reino? Levanta a mão. Não, você não me convenceu. Tem gente interessada nas questões do reino de Deus? Não. Levanta a mão. Então veja, gente interessada lá, que ensina a gente interessada aqui. Sobre isso que eu quero falar, interessados do passado, que ensinam interessados do presente, claro, pensando em reino. Interessados do passado que ensina interessados do presente. Primeiro, o que esses interessados do passado ensinam os interessados do passado? Interessados do reino do passado, que ensinam interessados do reino do presente. Primeiro, eles ensinam que o desconforto, preste atenção, o desconforto, por vezes, pode ser vencido com uma atitude. Você pode repetir esta palavra, atitude? Atitude. Pode ser mais forte, atitude? Atitude. Pode gritar, atitude? Atitude. Meus amados e meus queridos irmãos, houve uma declaração importante que mostra que um problema foi detectado. E este problema era de espaço. A declaração foi o seguinte: como vês, diz o discípulo, o lugar onde nos reunimos é pequeno demais para nós. Detectou um problema. O lugar é pequeno. Você vai
chamar muita gente para a semana, para estar aqui no domingo que vem, né, irmão? Diga amém. Amém. Aí você vai entender quando você entrar ali. Às vezes eu entro ali atrasado e vejo um problema que nós temos. As pessoas estão ali naquela sala, no ambiente da televisão, o lugar está lotado e os obreiros estão desesperados, e pega a cadeira e puxa a cadeira, né, Selimar? E não tem lugar para pôr gente. Nós, às vezes, temos problemas aqui. Diga graças a Deus por isso. Veja, foi o que aconteceu. Detectaram um problema. O problema era de espaço. Não tinha lugar para eles. Aquele espaço que abrigava aquela escola, certamente no passado tinha sido suficiente. Mas o crescimento fez com que o espaço ficasse pequeno e desconfortável. Agora preste atenção. Se o problema fosse detectado e somente declarado, aqueles homens continuariam vivendo uma vida apertada e desconfortável. De novo, se o problema fosse detectado e somente declarado, aqueles homens continuariam vivendo uma vida apertada e desconfortável. Mas aí você percebe, vê no texto, que houve uma segunda declaração, e essa segunda declaração fez toda a diferença. E a segunda declaração é: vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Entendeu, irmão? Não, entendeu? Meu amado e meu querido irmão, muitas pessoas estão precisando se matricular na escola de Eliseu. E não para aprender com o professor, mas com os alunos. Quem são os que precisam aprender com os alunos de Eliseu? Aqueles que conseguem detectar uma situação desconfortável em sua vida, mas não tomam uma atitude. Quem precisa se matricular na escola de Eliseu para aprender não com o professor, mas com os alunos? São aqueles que vivem numa situação de aperto, sabendo que algo pode ser feito e não faz. Vamos de novo ao texto. O lugar está apertado. Legal, está apertado, hein, Fábio? Legal. Um dormindo em cima do outro lá, aquela situação desconfortável, né, aquela condição, você já sabe. Eu já contei aqui para vocês que no meu passado, eu fazia uma visita num lugar aqui, aqui na 5, ali perto da Sempo, e a gente visitava lá, e aí chegava na hora de orar. Vamos orar. Estava indo embora e orar, abençoar a casa. Vamos orar. Mas não, pera aí, pastor, pera aí. Era um apartamento de 2 quartos. E eu não sei de onde que saía tanta gente naquele apartamento de 2 quartos. Fazia uma roda na sala, grande. Naquela época eu morava 20 num apartamento. Apertado. E eu sei como é que funciona isso. Você também já deve ter visto isso. Puxa colchão debaixo da cama, debaixo do sofá, vai tirar a parede, vai tirando o colchão. Detectou o problema, está apertado, está ruim, ok, e aí? Se eles tivessem ficado quietos, escute, eles continuariam naquela situação de desconforto. Mas, irmãos, veja que houve uma atitude. Eu entendo, irmãos, que nem tudo eu posso mudar, coisa que não dá para mudar. Mas entendo também que muitas situações as quais eu estou passando desconfortável podem ser alteradas através de uma atitude. A expressão vamos ao rio precisa ser lida como vamos fazer alguma coisa. O que está ao meu alcance fazer? O que está dentro dos meus limites?
Como posso participar da solução do problema? A ideia é entender que tem muitas situações desconfortáveis na vida que podem ser resolvidas com uma atitude. E aí a gente pode citar aí uma situação desconfortável na família, teu casamento, está desconfortável, está ruim, o casamento não está bom, você não está confortável aí do lado desse bonitão que você casou com ele, não está confortável aí com essa senhora elegante que você casou com ela, está desconfortável. Tem uma situação que está desconfortável no relacionamento com os filhos. Tem uma coisa aí que está te incomodando, não está bem? Está desconfortável na situação financeira, suas finanças não está do jeito que você projetou, está se batendo e a coisa não está fluindo na tua vida financeira. Pode ser na área da saúde, a gente pode, se sabe o que eu penso relacionado à lista das questões aqui, mas de repente a tua saúde, as coisas não estão bem com a tua saúde, você tem sido acompanhado por enfermidades e dia após dia doente, sai de uma, entra na outra, não está confortável aí? Quem sabe tua vida espiritual, você está aí vivendo eu chamo, brincando, um eletrocardiograma. Tem gente que vive espiritual como um eletrocardiograma, né? Uma hora cheio do fogo de Deus, quase arrebatado, quase indo para o céu, e outra hora, lá embaixo, e não consegue, vive uma vida dupla. Uma hora dentro da igreja, outra hora no mundo. O que está desconfortável? Fato é, meu amado e meu querido irmão, que algumas situações desconfortáveis pelas quais você possa estar passando demandam uma ida ao rio cortar tronco, ou seja, demanda uma ação. E se você não tomar a ação necessária, a atitude que você precisa tomar, você continua desconfortável. Agora, a boa notícia é que quando eu vejo aqui o exemplo dos discípulos de Eliseu, é que eles tomaram uma atitude, e a ação, a atitude que eles tomaram, trouxe uma mudança, uma transformação. Então, meu amado, meu querido irmão, tem alguma coisa que está desconfortável? Tome atitude, porque assim como aconteceu com eles, vai acontecer com você, Deus vai te dar a vitória. Contar o problema só, irmão, ei, vou pregar em inglês agora, look to me. Mira-me, irmão. Contar o problema não vai resolver. Deus honra atitudes. Deus honra atitudes. Se cumpriu na vida deles um pensamento que diz assim: atitudes geram mudanças. Ei, atitudes geram mudanças. E por vezes pequenas atitudes geram grandes mudanças. Mas se elas não acontecerem, não vai acontecer nada. Quem entendeu a palavra até aqui, levanta a mão direita e diga: eu entendi. Interessados aí no passado, que ensinam interessados do presente. Outra coisa que eles ensinam aí para nós, que somos interessados nas questões do reino de Deus, eles ensinam que nem toda perda deve ser considerada como definitiva. Meus amados e meus queridos irmãos,
O grito de desespero do rapaz, eu vi naquele incidente, mostra que, ao seu ver, aquela perda era definitiva. E óbvio que, analisando o contexto e a época em que eles viviam, o rapaz que considerou aquela perda definitiva, ele estava certo. Não havia recursos. Um ferro que caía num rio, naquela época, era alguma coisa irrecuperável, não tinha mais jeito de pegar. Caiu, acabou. Ele estava certo, não tinha mais jeito, aos olhos humanos. No entanto, naquela escola tinha um discipulador que podia ensinar que o que está perdido aos olhos humanos nem sempre está perdido aos olhos de Deus. Vou repetir para você levantar a tua mão e gritar aleluia. De novo, escute. Havia um discipulador naquele lugar que sabia que aquilo que está perdido aos olhos humanos nem sempre está perdido aos olhos de Deus. Nossa, que amenzinho fraco, hein? O professor Eliseu ensina que o homem pode não ter condições de encontrar o que está perdido, mas Deus, que sabe onde estão todas as coisas, pode recuperar o que na ótica humana é irrecuperável. Meu amado e meu querido irmão, eu sei, até por experiência própria, que tem muita coisa que nós perdemos na vida que não serão mais encontradas. De novo, tem muita coisa que nós perdemos na nossa vida. Na minha época de juventude, uma das coisas da minha especialidade era perder. E o que eu mais perdi era jaqueta. Porque sai de jaqueta de casa, esquenta, você, primeira oportunidade, tira a jaqueta. E a maioria das vezes, quando eu chegava em casa, eu tinha deixado a minha jaqueta. Falando de coisas materiais, mas tem coisas que, escute, você perdeu. E que não tem mais jeito. Perdeu, não tem mais como recuperar. E para o que não pode mais ser encontrado, nós devemos ter uma atitude de resignação, ou seja, você não fica chorando, não tem uma expressão assim, em espanhol soa melhor, né? Não fique chorando sobre a leite derramada, a leite derramada. Fique chorando sobre o leite que derramou. Perdeu. Não pode mais recuperar, levanta a tua cabeça. Não fique chorando por uma coisa que não tem mais jeito de encontrar. Perdeu. No entanto, nós não devemos dar por perdido aquilo que ainda pode ser encontrado. Eliseu não virou as costas e foi se desculpar com o dono do machado. Ele não contabilizou aquela perda como um prejuízo. Porque tem muita coisa que, ao teu ver, parece ser irrecuperável. Mas sim, são recuperáveis aos olhos de Deus. Eliseu podia chegar lá, caiu o machado. Foi para o fundo do rio. Ferro, não boia, não tem mais como. Então vamos lá procurar o dono. Vamos ver como é que a gente paga isso. Ou então, pelo menos, dizer, quero vir aqui para dizer para você, né, se ele falasse inglês bem do jeito que eu falo, I'm sorry. I'm sorry. Perdi. Foi. Escute, porque tem coisa que você não recupera, mas não considera o que pode ser recuperado como perdido.
Pode ser que você, de repente, esteja me ouvindo nesta manhã, não sei, aqui, de forma presencial, ou quem sabe está me vendo aí na transmissão, ou vai me ver ainda, né? Pode ser que você perdeu a alegria de viver. E você perdeu a alegria e quem sabe você já bateu o martelo. Eu vou viver triste para toda a minha vida. Pode ser que eu esteja ministrando nesta noite, nesta manhã, olha. Estou falando noite porque estou no Japão, vai ver, então já. Pode ser que você perdeu a paz e quem sabe está pensando que vai ter que conviver com esta guerra interior para o resto da sua vida. Pode ser que você perdeu a tua comunhão com Deus e pensa que vai ter que viver este vazio na tua alma até a morte. Pode ser que você perdeu o teu entusiasmo com as questões do reino e se acomodou a viver uma vida religiosa. Pode ser que você perdeu a esperança de viver em harmonia na tua casa, em seu casamento, com seus filhos, e disse, minha casa vai ser sempre esta guerra, e vamos viver assim para o resto da vida. Pode ser que você tenha perdido os teus sonhos, os teus objetivos, aqueles que te acompanharam quando você saiu do Brasil e veio para a América. Pode ser que de repente você perdeu esses sonhos, essas metas, esses objetivos que você traçou no passado. Aí eu quero lembrar que nos ensinos do Mestre constam uma dracma perdida que foi recuperada. Quero lembrar que nos ensinos do Mestre consta uma ovelha que se perdeu e foi encontrada pelo pastor. Eu quero lembrar que nos ensinos do Mestre consta um filho que estava perdido e que voltou para abraçar o pai. E eu quero te lembrar que o nosso mestre é especialista em recuperar o que está perdido. E este especialista, escute, ele vê aquilo que você não vê, ele vê o que você perdeu. E eu quero que você saiba, e como no caso de Eliseu, o que pode acontecer com você se você crer, aquilo que afundou pode vir à tona novamente, ou seja, pode ser encontrado, você pode encontrar aquilo que perdeu. E nesta noite, nesta manhã eu oro, para que o Espírito de Deus toque você, e para que traga à tona aquilo que você perdeu. Você crê nisso? Se você crê, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Interessados do passado, que ensina interessados do presente, interessados nas questões do reino de Deus. Eles ensinam que a participação diante dos desafios, escute, a participação diante dos desafios deve ser de todos. Diga todos. Diga todos. Grite todos. Acorde o irmão que está dormindo do seu lado, gritando todos. Ele não acordou, continua dormindo ainda. Participação deve ser de todos. Meus irmãos, o texto não diz quantos alunos faziam parte daquela escola. Num outro milagre, que está registrado neste livro, envolvendo esse profeta, falam de 100 discípulos. 100 discípulos. O fato é que havia muitos homens, muitos homens. E é interessante que haviam muitos homens, mas não houve isenção. Todos teriam que participar. Ei, olha para mim, todos teriam que participar. Ei, olha para mim, todos teriam que participar.
Veja o texto. Vamos ao Rio Jordão, disseram, onde cada um de nós, vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reunião. E o destaque que eu dou aqui é para a expressão cada um de nós. A ideia não era, alguns de nós vamos participar. Eles vão chegar lá, vamos fazer. A ideia não é, vamos criar uma equipe específica aqui, e esta equipe é que vai participar. A ideia, escute, não era, vai participar aqueles que gostam de cortar árvore. Quem gosta de cortar árvore aqui, levanta a mão e tal. O pessoal levantou, 10, 11, então, 10. Quem gosta de cortar? Irmão, teve gente que aqui ficou com medo agora. Aqui. Não. Quem gosta de cortar? Não foi essa a ideia. Só vai quem gosta de cortar árvore. Não foi essa a ideia. Veja que a ideia não foi quem tem condições físicas aqui, é saudável, é forte, né? Não, a ideia não era essa também. Mas a proposta era, todos nós vamos participar. Cada um de nós poderá cortar um tronco. Cada um de nós poderá cortar um tronco. Meu amado, meu querido irmão, a visão de unidade precisa ser resgatada no meio do povo de Deus. E a transferência de responsabilidade precisa ser eliminada no meio da igreja. Eu vou repetir para a importância. A visão de unidade precisa ser resgatada no meio do povo de Deus. E a transferência de responsabilidade precisa ser eliminada dentro da igreja. Essa questão de não é comigo não, é com ele. É comigo, é conosco, é time, é povo de Deus. Fico assim meio assustado quando alguém me procura dentro da igreja e fala assim, por que vocês não fazem isso aqui na igreja? O que, irmão? Por que vocês não fazem? O que, irmão? Repita, por que nós não fazemos? Por que nós não fazemos isso? Porque é muito fácil. É muito cômodo. Por que vocês não pintam a igreja? Por que vocês não reformam isso? Por que vocês não constroem isso? Por que vocês não... Peraí, irmão, peraí, está errado. Por que nós não fazemos? É fácil, você joga a responsabilidade. Óbvio, irmãos, que nós somos indivíduos. Óbvio que Deus respeita a nossa individualidade e nos usa como indivíduo que somos. Mas escute isso, nas questões do reino, nas questões que envolvem a obra de Deus, tem que haver unidade espiritual. Quem entendeu, encontrou. Quem entendeu, levanta a mão e diga, eu entendi. Somos um corpo. O que nós somos? Somos uma família. O que nós somos? Uma família. Somos um só povo. O que nós somos? Um só povo. De novo, somos um corpo. O que nós somos? Um corpo. Somos uma família. O que nós somos? Uma família. Somos um só povo. O que nós somos? Um só povo. Isso é um ensino forte de Paulo quando diz que, apesar dos membros serem diferentes, fazem parte de um mesmo corpo. A igreja tem perdido terreno para o inferno. Olhe para mim, preste atenção. A igreja tem perdido terreno para o inferno pela falta de unidade. O diabo tem lançado uma semente de divisão que tem sido cultivada e alimentada por alguns crentes. O inimigo estrategicamente tem feito com que os crentes, ao invés de se unirem em torno da mesma visão, se dividam e vivam em pé de guerra. Algumas pessoas estão dentro da igreja e não se sentem parte dela. Ei, olhe para mim. Algumas pessoas estão dentro da igreja, mas não se sentem parte dela. Tem alguma coisa errada.
Alguns estão arraigados em seu egoísmo, em seu individualismo, e se esquece que nós temos que caminhar na mesma direção. A igreja carrega, eu gosto desse exemplo, a igreja carrega a presença de Deus, sim ou não, irmãos? A igreja carrega a presença de Deus. Claro que carrega, nós temos a presença de Deus. E aí, me lembra exatamente quando o sacerdote carregava a arca. O que tinha que acontecer? Eu já fiz isso para vocês 50 vezes. A arca no ombro do sacerdote, e os 4 que carregavam tinham que andar na mesma direção. E se tinha uma curva, eles tinham que fazer a mesma curva. E se tinha algum obstáculo, eles tinham que pular juntos aquele obstáculo, porque eles estavam carregando a presença de Deus, então tinha que ter unidade naquilo que eles tinham que fazer, eles tinham que andar na mesma direção. Percebe isso, irmão? Onde que o diabo está ganhando terreno no meio da igreja, porque por vezes nós que carregamos a presença de Deus, um vai para o lado, outro vai para o outro, nós não entendemos que temos que andar na mesma direção, e quando a igreja entende, irmãos, esse conceito de unidade, e anda em unidade, o inferno perde, o nome do Senhor é glorificado e acontece o crescimento no meio do povo de Deus. Aê, vai aplaudir, aplauda forte. Às vezes eu vejo não aqui, diga não aqui. A gente vê por aí a igreja brigando entre si, e o diabo destruindo as famílias. Preste atenção, irmãos. Está destruindo as famílias. Destruindo. Família hoje é um alvo de Satanás. Vemos por vezes a igreja aí envolvida, fechada no seu individualismo e no seu egoísmo, e o inimigo levando os jovens para a prostituição e para os vícios. Enquanto nós estamos aqui, essa noite, essa madrugada que passou, milhares e centenas foram envolvidos num vício que eles nunca mais vão sair. Nunca mais. Você sabe o que significa isso? É a realidade. Você gosta ou não, é a realidade. Tem gente que entrou na cocaína essa madrugada e certamente morrerá de uma overdose. Mas a igreja brigando entre si. Eu preciso falar para você do incremento da imoralidade que existe no mundo hoje. Eu preciso falar. Menino de 8 anos, irmãos, tem na sua mão as cenas mais horríveis de imoralidade que um ser humano pode ter. Pessoas estão no caminho do... Oi! Olhe para mim, irmão! Pessoas estão no caminho do inferno, andando para o inferno. Escute isso, talvez eu vá abordar isso no domingo que vem, sobre essa questão do inferno. Escute, as pessoas estão caminhando para o inferno. Inferno é uma eternidade. E aí você vê o diabo fazendo esse estrago aí. Eu não sei se você conhece essa expressão, né? O irmão fazendo biquinho para o outro. Já viu o irmão fazendo biquinho para o outro, brabinho? Já viu? Já viu isso, irmão? Quem já viu? Não aqui na igreja, levanta a mão. Ah, estou brabinho. Fazendo biquinho. Virando a cara, né? Virando a cara. O diabo está por aí destruindo as pessoas e o irmão brabinho dentro da igreja. Não, que cristianismo que você vive? Você viu o diabo destruindo por aí e as pessoas brigando dentro da igreja por uma posição, por um cargo. Ah, não deu o cargo que eu queria. Não deixou fazer o que eu queria e está lá, tristinho, amargurado. E o diabo destruindo pessoas por aí, ela brigando por causa de um cargo. Você não é pastor, e por isso que você não sabe aquilo que eu vou falar agora. Você vê por aí o diabo destruindo pessoas. E sabe de uma coisa, irmão? 2 marmanjos, 2 adultos, brigando porque o filhinho deles brigaram ali no estacionamento, e o menininho brigou, os filhos brigaram, e o pai e mãe envolvidos em briga de criança dentro da igreja. Que absurdo! A destruição, e o pai, ai, meu filho, o menino se acerta,
Volta a ter amizade quase que na mesma hora. E o pai e a mãe, bravo. Irmão, esta manhã há um chamado para a unidade. Escute, é um chamado para a unidade. Claro que não estou falando de uniformidade. Somos diferentes. Claro que somos. E isso é ponto passivo e ninguém questiona isso. Graças a Deus pelas nossas diferenças. Mas estou falando de unidade espiritual. No que é espiritual, no que é a visão de Deus, no que é a visão para a igreja, escute, nós temos que andar junto. Não importa o time que você torça, a cor que você prefere, escute, o teu sotaque no espiritual, nós temos que aprender a andar juntos, a caminhar junto, como sacerdote, arca no ombro e andando na mesma direção. Ou tem um obstáculo, vamos passar junto. Tem que fazer uma curva, vamos fazer a curva junto. Mas nós não abrimos mão da nossa unidade para que se cumpra aqui, sabe o quê? A oração de Jesus. E ele diz, minha oração, Jesus diz, não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, nós estamos incluídos, por meio da mensagem dele, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele diz, deles a tua glória, que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Não dá para entender crente brigando. E ponto, não dá para entender, escute, o crente dentro de uma igreja, escute, alimentando indiferenças, não dá para entender. Eu dou graças a Deus pela igreja New Life, porque se nós subsistimos durante 30 anos, é porque esta igreja tem andado em unidade. Oh, aleluia, nós sabemos para onde que nós vamos, nós sabemos o que Deus quer de nós, e nós estamos focados naquilo que Deus quer. Quem entendeu e crê nesta palavra, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Levante a tua mão e diga aleluia. Aleluia. E eu termino esta palavra dizendo o seguinte, ó. Se você, como aqueles discípulos de Eliseu, está interessado nas questões de Deus e do seu reino, há uma outra coisa que eu queria destacar aqui. Escute, estou terminando, preste atenção. Estou pregando para a gente interessado nas questões do reino de Deus? Amém. Não, irmão, sem convicção, levanta a mão e diga, é comigo, pastor. Aprenda uma coisa. A honra e a submissão ao líder que foi levantado por Deus foi um fator primordial em toda aquela experiência. Vou repetir. A honra e a submissão ao líder que foi levantado por Deus foi um fator decisivo naquela experiência. Veja, eles fizeram questão da presença da companhia de Eliseu. E eles obedeceram às instruções dadas por aquele grande profeta. Vou repetir, porque você se distraiu. Eles fizeram questão da companhia de Eliseu e obedeceram às instruções daquele líder. Preste atenção, estou terminando. Vamos cortar a árvore? Pode ir. Vai, Eliseu, vai cortar a árvore.
Aí, um deles falou assim, peraí, quer ir com a gente? Vamos. Vamos. Queriam a presença do líder. Irmão, escute isso. Um dia eu quero trazer isso um pouco mais de tempo para esta igreja. Não adianta, irmão. Se você não se submete a um líder, as coisas não vão fluir na sua vida. E ponto. E não sou eu que digo, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Você não vive vida espiritual do teu jeito, da tua maneira. Deus estipulou. E eles honram aquele homem e submete. Escute isso, irmão. Se você honrar quem ministra, se você não honrar quem ministra e não submeter, o que se perdeu vai ficar lá no fundo. Agora, se você aprender esse princípio de honrar e submeter, o que está no fundo vai vir à tona. Ou seja, a bênção virá. Você tem líder, irmão? Amém. Nossa, alguns parecem. Você tem líder, irmão? Amém. Cara, o que você tem? Você tem um pastor que ministra para você, quarta, quinta, que prega para você, grita no seu ouvido aqui toda semana. Tem um líder. Agora, se você escuta esse homem falar... Escutei, e aí? Não muda nada para você, irmão. Tem gente assim na igreja. Tem gente assim, ele tem o seu, não importa o que o pastor diga, escute, irmão. E é verdade. Se for um assunto secular, de repente o que eu diga não tem muita importância. Mas se for a palavra de Deus que eu estou pregando para você, deve ter muita importância na tua vida. O que você tem que fazer é igual a eles. Honra o pastor, honra o líder e submete. O que o pastor ensinou? Ele abriu a Bíblia para mim e disse que a Bíblia diz isso, a palavra diz isso, então eu vou fazer o que ele está falando. Aí não tenha dúvida que aquilo que está perdido virá à tona, ou seja, haverá uma bênção completa na sua vida. Oh, aleluia! Sentado. Diga forte.